mensagem daquela história que diz assim: o medo que domina o homem e faz ele desistir. Tem muitos homens, muita gente, por causa do medo, desistiu e pereceram e não alcançaram a vitória. Então, muitas coisas a gente não alcança, nós não recebemos por causa que o medo toma conta e domina nós, domina o ser humano e ele desiste. Por que desiste? Por causa do medo. Então, esse é um assunto interessante. Se não fosse a graça de Deus, o Espírito do Senhor, operar por meio de profeta para fortalecer e encorajar os da fé, ele teria desistido, porque a grande batalha era tremenda. Então, muitas das vezes, vem as coisas na nossa vida, e o medo, irmão, nos faz nós desistir. Lembra disso? Qualquer dia eu venho falar esse assunto aqui. Mas hoje eu quero falar para o pastor, eu dei uma introdução lá na sede, e o Espírito Santo, desde a época ele me convidou para estar aqui com os irmãos. O Espírito Santo não deixou eu mudar o assunto, é desse assunto que eu quero tratar, falar, para abençoar a vida de vocês. Todos que estão aqui hoje, tem certeza, vai sair daqui abençoado. Eu percebi, eu senti, eu vejo a operar do Senhor. O Senhor quer operar na igreja, o mover do Senhor. A gente tem no mundo espiritual um aniversário muito comandante pelo diabo, que ele é destruidor, e ele tem uma tarefa, irmão, de buscar almas para levar para o inferno. É um espírito que é comandado por ele para levar as pessoas para o inferno. Mas hoje aqui o Espírito Santo está treinando para levar você ao sucesso, à vitória, à conquista e também ao morada eterna. Deixa eu ver se a igreja veio para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu não sei que faço porque se Deus me dar a graça aqui, porque eu percebi desde quando eu vim para cá que Deus quer mover a igreja. Hoje eu quero pregar um assunto que é interessante, muito simples de entender e muito fácil de compreender. A gente não podemos, pastores, obreiros da casa do Senhor, que foi chamado para pregar o Evangelho, querer complicar a igreja, querer trazer esses assuntos que complicam o povo, porque Jesus trouxe simplicidade. E na simplicidade é onde tem as coisas boas para que o homem seja abençoado. A Bíblia diz assim que Jesus foi simples nos seus sermões, nas suas pregações, mas o que mais me chama a atenção, daqui a pouco eu leio aqui, para que eu possa instruir, porque eu sigo aqui a instrução. Diz para o pastor aqui, o senhor tem ponto de pregação, ele diz, estou assim mostrando, então vai e abre, porque atende o chamado e atende o Espírito do Senhor, porque Deus quer crescer essa igreja. O Espírito Santo está falando no meu coração que ele quer trazer crescimento dessa igreja. Tem coisa boa hoje aqui. Tem pessoas que estão aqui na igreja, dentro das quatro, que Jesus chamou para um grande trabalho, para ter sucesso. Tem pessoas que estão da igreja aqui, que Jesus chamou você para ter grande sucesso. Se eu fosse você, eu não perderia nada a benção. Recebe a tua vitória, porque hoje o Senhor tem algo para tratar contigo. O Espírito Santo quer mover a igreja e fazer alguém que está aqui ter grande sucesso e grande crescimento em todas as áreas. Recebe, porque eu não invento história. Nós estamos vivendo um período que a igreja tem muita informação que as pessoas às vezes ficam até confusas por tanta informação. O Evangelho de Cristo não é simplesmente palavra, mas é o poder de Deus. O Evangelho do Senhor não é somente palavra, somente informação. Nós é homens e mulheres, estudiosos, teólogos,
E tem pessoas dentro da casa do Senhor, que muitas das vezes vêm para o culto, dizendo no seu coração: esse é o último culto meu. Se Deus não falar comigo, eu quero tirar a minha vida. Tem pessoas, irmãos, que vêm para a igreja só pela graça e a misericórdia, e quando chega na igreja não tem o mover do Senhor. Mas aqui está diferente. Eu sinto aqui a liberdade de pregar. Eu sinto liberdade para pregar. Eu quero trazer um assunto interessante para você meditar, que diz assim, o assunto que eu vou pregar. Depois eu leio aqui a palavra. Eu quero falar nesse culto, nesse dia de hoje, sobre a importância da realização de um chamado. É sobre isso que eu quero falar. A importância das realizações no chamado. Os moços estão aqui, a juventude precisa ter realização dentro da igreja, porque se não tiver, o diabo de uma maneira ou de um modo leva lá para fora, e lá ele anda nos banquetes e são realizados, e é sua graça para trazer de volta. Que vê que interessante? Por que muitas das vezes os pastores, obreiros, a igreja, homens e mulheres, dentro da Bíblia já o entram? Tem pessoas que caem em depressão, caem em frustração, caem no desânimo total, e até pode dizer assim: ah, mas lá no mundo eu tinha isso, quando eu não era crente eu era isso. Porque o diabo sabe como trabalhar e tira do homem e da mulher a realização. Porque Deus trouxe você aqui para ter o melhor, para ser feliz e abençoado, e muitas das vezes não tem. Quantos homens, obreiros, que muitas das vezes desistiram do ministério. Calas Preoff. Tem obreiros que desistiu da sua chamada porque não encontrou uma realização. Tem psicólogo aqui? Porque eu vou mexer com muita gente hoje aqui. Quantos homens e mulheres que muitas das vezes não é realizado dentro da própria casa do Senhor. E aí vem a frustração, o desânimo, que até merece por causa da realização. Isso é importante dentro do chamado, porque Jesus não chamou ninguém para ficar parado sem a realização. Eu vou terminar numa mensagem aqui que você vai falar: Claudemir, não, o tempo foi pouco. Quer ver que interessante? Um doido geral. Nem sei se está tendo para agora, mas vocês me perdoarem. Eu não vou ler aqui. Eu vou citando para ganhar tempo. Se autoriza, eu vou ficar tranquilo aqui. Olhando para o pastor, eu tenho liberdade. Aleluia. Em Mateus capítulo 17, Jesus estava rodeado de uma multidão. E de repente, quando ele chega, aparece um homem, um pai de família. Ele tinha uma criança, um adolescente. E esse menino, no capítulo 17 de Mateus, foi apresentado para os discípulos de Jesus. Aquele homem, aquele pai chegou e pegou os discípulos de Jesus e apresentou e falou: olha, ora pelo meu filho, porque o meu filho tem uma enfermidade, uma doença, e todas as vezes que a doença pega ele, essa enfermidade, ele fica como doido, e ele cai na água, cai no fogo. Ele era uma enfermidade conhecida como lunático. E de repente ele vai e chama o discípulo: presta atenção, é pai, estou com liberdade aqui. Onde a liberdade é crescimento, irmãos. E de repente os discípulos foram orar pela criança. Presta atenção, senhores e as senhoras, os pais de famílias, porque tem um assunto interessantíssimo sobre esse assunto. É necessário ter realização dentro de um chamado. É necessário. Quem não é realizado não realiza.
para a mensagem. Eu levanto às 3 da manhã, 4h30 eu saio, pego a primeira condução e vou trabalhar. Trabalho o dia todo, o dia inteiro, sopro nas conduções rodadas, o estresse do trem, do ônibus. Entra um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, e o meu desejo arde dentro de mim. Talvez de uma casa própria, talvez de um veículo novo, 0 quilômetro. Warmer. E muitas das vezes eu vou desejando, vou orando, vou lutando para aquilo e eu não alcanço aquilo. O que acontece quando o homem não alcança as suas realizações dentro dos seus desejos? Ele cai em algumas situações como esta, frustrações. E eu digo a vocês, irmãos, igreja do Senhor, uma pessoa frustrada na igreja, ele não produz, ele não trabalha, ele dá trabalho e desmotiva os outros. O negócio aqui vai ser interessante hoje aqui. E muitas das vezes a gente vai e luta. Tem um salmista que escreveu, se eu não me for ao Salmo 73, eu não me fora da memória. Ele diz assim: eu quase me desviei, observando o ímpio, a sua prosperidade. Olha o que eu falei no começo aqui. Deus está falando com a igreja. Muitas das vezes a juventude está aqui, o moço, meu Deus, o obreiro, aquele que vem para a igreja para ouvir uma mensagem e mudar sua vida e não muda. Você sabe o que acontece com ele? Ele cai em depressão e não quer mais vir para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que tira a motivação de um homem? Você sabe o que tira a motivação de uma juventude, de um moço, de um levita, de um obreiro, até mesmo de um pastor? É palavra. Palavras machuca, palavra fere, palavra arrebenta, desculpe a minha expressão. A pessoa que tem sonho e desejo de ser realizado dentro da obra de Deus. O moço aqui cantar aqui do grupo, que maravilha! Jesus, eu sou assim para pregar, eu tenho aqui que contar. Jesus não deixa eu mudar a mensagem, não. Garoas prevas. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a gente olha para fora, como olhou aquele salmista, o Asaf, vendo o símbolo prosperar, vendo as pessoas ter riqueza, e ele quase desvia, porque não tinha, ele queria. Deus está falando com a igreja. Calma, vocês vão entender perfeitamente o assunto de hoje. O que é que acontece quando você tem realização na igreja? E o que é que acontece quando você não tem? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando Deus começa a abençoar esses homens aqui, que eles começam a ter prosperidade, começam a fluir no ministério, sabe o que ele faz? Eles começam a doar para a igreja. A igreja cresce, porque Deus está dando, eles estão tendo realização, estão tendo as coisas, então a vida deles é produtiva e eles abençoam a igreja. A igreja não tem necessidade, porque sabe quando chegar no obreiro, que ele é próspero, ele vai abrir a mão, porque ele tem para dar, porque Deus usa ele, porque ele é realizado e ele foi chamado para realizar a obra. Esse assunto aqui é onde mais o diabo quebra a igreja, destrói a igreja, destrói a igreja. Vocês querem ver? Deixa eu correr aqui para adorar ali, pastor. Aí o Asaf, observando, quase desvia, porque ele via os ímpios. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, tem muito assunto. Quantas das vezes nós chegamos na igreja, passa algum período, algum tempo, e a gente não tem esse crescimento, não temos esse sucesso. Qual é as características disso? É desmotivar, é perder a força. Quer ver? Quem que consegue orar, irmão, desmotivado?
Quem é que consegue adorar sem força para glorificar o Senhor? Quem consegue glorificar a Deus está pronto para servir. Se o pastor falar amanhã aqui, vamos ter uma reunião, na quarta-feira vou abrir um ponto de pregação. Quem é que vai querer somar pastor não tendo realização? Eu não vou, pastor. Estou pedindo, estou rogando e nada. Calma, vocês vão me conhecer a história dos obreiros, já entro. Não sei por que o Senhor está falando dessa maneira aqui. Doloroso para lá. Eu tenho um sotaque, o pastor falou que eu sou da missão. Eu não sou missionário, fui pastor, sou evangelista, mas eu viajo em obra para o meu serviço. Em todo lugar que eu vou, Deus trata. Até para a África, eu fui a trabalho e o Senhor abriu porta na África, na Bolívia, tudo a trabalho. Isso é importante para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você e já volto aqui na Bíblia. Uma certa vez eu fui tomar um café na padaria. Quando eu fui chegando assim, jovens, um moço me pede um dinheiro. Eu tirei esses 5 reais. Quando eu fui levar para ele, eu segurei e dei um grito para ele assim: para que você quer dinheiro? Você vai fazer o que é esse dinheiro? Ele olhou para mim assim: eu estou com fome, vou comprar um lanche. Falei: fala a verdade. Quando ele abriu a boca, eu falei: Deus vai mudar a tua história, vai fazer de você um empresário, você crê? Ele se levantou, falei: pronto, o Espírito vai pegar ele aqui. E nada, ele passou a cabeça e me deu a mensagem. Passou, irmãos, alguns dias eu voltei lá para almoçar. Eu ouvi alguém gritando atrás de mim. Quando eu olho, era o rapaz gritando para todos assim: ei, Deus abriu uma porta para mim de emprego, eu estou trabalhando. Sabe o que aconteceu com isso? O Claudemir aqui tem mais força para evangelizar, tem mais força para convidar as pessoas para vir para a igreja. Agora, quando você faz e não tem resultado, vamos voltar à mensagem. Aí o discípulo, aquele homem, falou assim para o Senhor Jesus: Jesus, eu trouxe para os seus discípulos meu filho, mas os seus discípulos não conseguiu curar. Meu Deus. Jesus olha e fala assim para eles: oh, cadê essa criança? Oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Quando a criança foi chegando assim, ó, nem precisou Jesus falar nada, o demônio já pegou e já foi curado naquela hora. Jesus, ele realizava e era realizado. Isso é importante para a igreja. Realizar a obra e ser realizado por Deus. Quanto mais você faz, mais Deus é com você. Aí diz a Bíblia Sagrada, nesse texto aqui, que é interessante vocês depois meditar, que os discípulos ficaram assim, obreiros, é para obreiros aqui, para toda a igreja, triste, abatido, cabeça baixa, desanimado, desmotivado. Falou assim para Jesus, em particular: por que nós não conseguimos curar o menino? Jesus falou sobre 3 coisas no texto de Mateus capítulo 17 para os discípulos. Primeiro, se vocês tivessem orado com fé, o menino seria curado. Primeira lição: para orar por alguém, primeiro você tem que acreditar que Deus vai curar. Você tem que ter fé para que aquilo vai acontecer. Senão você não vai ter realização. Eu vou orar, eu vou me expressar, eu vou fazer algo com pensamento. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, aproveitar do pensamento. Aqui no altar não se prega o que pensa, o que acha, que se prega a palavra. Esse microfone que está na minha mão, naquele grande dia, esse pequeno microfone pode me deixar para lá de fora da entrada eterna, porque Jesus chamou para pregar e eu falei o que eu queria e fazia o que eu queria. A igreja, meu Deus,
Então o discípulo, primeira lição, não curou a criança porque ele não usava de fé. Segundo, Jesus falou para eles assim: esta casta de demônios só sai através de oração e jejum. E para deixar vocês surpresos, eu vou falar uma coisa interessante. O discípulo de Jesus não orava. O discípulo não orava. Quer ver que interessante, pastor? Jesus agora estava indo para o caminho do Gólgota, e antes dali passou do monte para orar, chamou Pedro, Tiago e João, disse: vão comigo para a oração. Jesus chega no alto do monte e fala assim para os 3 discípulos: fiquem aqui, que eu vou mais além. Porque Jesus queria falar algo mais sério com o próprio Pai. E Jesus vai lá e clama, chora e tal, que eram os últimos momentos dele. Quando ele volta, o discípulo está dormindo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Se você não é de oração, se você não é de jejum, eu digo uma coisa para os irmãos: tem gente que não pode jejuar muito por causa do corpo físico, trabalha, desgasta, irmão. O crente tem que ter sabedoria. Mas eu não consigo, Claudemir, ficar jejuando bastante. Eu quero que Deus realize algo. Então usa a sua fé, que Deus vai usar você através da sua fé. Então, como o discípulo não era de oração, eles não usaram nem a fé. E aí eles se... deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, como é interessante. Voltei aqui. O discípulo ele pegou e desanimou, perderam a força. Mas Jesus reanimou eles, conversou com eles. Só que Jesus teve uma tarefa muito grande, obreiros, igreja do Senhor, com os discípulos. Os discípulos só tiveram grande realização, tiveram grande sucesso depois que eles entraram no caminho da oração e jejum. Eu vou correr aqui para adorar, viu? O discípulo, no capítulo 9, os discípulos de João Batista, aquele pregador que vocês conhecem, que era filho da Isabel, o pregador que cortaram a cabeça dele porque ele pregava a coisa firme, era um homem de Deus, era um profeta que pregava a verdade e não temia, foi preso e foi degolado por causa de uma revelação da mensagem. Eu acabei de dizer aqui, a gente estamos no altar com muita informação, está precisando mais o mover e a atuação e o trabalhar do Espírito de Deus na igreja. Aí o discípulo de João, com o discípulo dos fariseus, chegou até Jesus e falou assim para Jesus: por que a gente que é discípulo de João, dos fariseus, jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Isso está no capítulo 9. Jesus dá uma resposta e fala assim: pode porventura andar triste, porque quem jejua fica triste. Negócio é sério aqui. As almas estão perecendo, e não adianta falar assim: Claudemir, é por causa que o pecado aumentou, a gente tem que adaptar a sociedade, é porque a gente não está mais orando. Por isso que a gente não está mais ganhando almas. Eu disse aqui no começo que tem uns espíritos por aí que eles têm ordem do diabo para levar as almas para o inferno. É a ordem deles. Vou contar uma coisa aqui, pastor. Na quarta-feira passada, atrasada, eu fui chamado para pregar. Então antes eu paro em casa, anoto, escrevo alguma coisa que não estava de fogo. Quando eu estava orando, eu caí de joelho, parei de ler, caí de joelho, o Senhor me mostrou em visão. Uma nuvem preta assim saiu de um bairro e foi para outro bairro e sentou lá onde eu ia pregar. Aquele dia, quando eu cheguei na igreja, que eu dobrei o joelho, tinha um rapaz, esse escapador de sucata, bem grandão assim, eu sou pequeno, mas eu era grandão. E ele, quando eu entrei,
ele se transfigurou. E aí o pastor olhava para mim, e olhava para ele lá no fim do banco. Eu falei, pastor, ele é um demônio, o senhor me mostrou. A irmã que dirigiu o culto veio, me tomou, me levantou do culto e começou a falar comigo, e eu tenso por aquela visão. Naquele dia o Senhor renovou a mocidade, aquele moço caiu endemoniado lá dentro do trabalho. Ontem eu saí para ir para a igreja, vocês não acreditam. Na hora que eu parei a minha montana, que eu tenho uma montana de trabalho, o meu camarada parou de frente assim, ficou olhando para mim no carro. Aí a gente muitas vezes não entende o mundo espiritual. Há os demônios que é dado ordem para poder acabar com a igreja. Mas o que acontece com as nossas vidas? Falta de nós usar a nossa fé, orar e jejuar para ver a obra de Deus crescer. E o discípulo aqui, Jesus falou para eles assim, para os discípulos de João e para os discípulos dos fariseus: eles não vão jejuar, estando com o esposo, eles não vão andar tristes, porque o jejum faz a gente ficar triste, abate a nossa carne. Por isso é uma ferramenta usada pelo inimigo para que o crente não jejue e não ore para poder fazer a obra, porque quanto mais, o pastor acabou de falar aqui no altar, mais oração, mais poder, irmão. Então quanto mais nós oramos, mais sucesso a gente vai ter, mais vitória a gente vai alcançar através da oração. Quando é manso como você é, você sabia que tem muitos casamentos, muitos lares destruídos, porque não foi gerado e não foi formado através da oração? Muitas coisas são perdidas por causa da falta de oração, por falta da nossa consagração, porque quando nós oramos, Deus vai realizando e vai trazendo sucesso para nossas vidas. Deixa eu correr aqui por causa do horário. Aí os discípulos entenderam realmente aquela lição, mas passou um período que agora os discípulos entenderam, irmãos. Depois que Jesus partiu, foi para a glória, os discípulos entenderam e foram para a oração. Quer ver? Vou contar pelo menos de um ou dois textos só, e eu conto uma história para me finalizar. Segundo a Bíblia fala, em Atos dos Apóstolos, que quando aqueles homens oravam, quando João orava, quando Pedro orava, a coisa funcionava. Presta atenção, quando eles estavam indo para o caminho da oração, tinha vindo para o templo para poder orar, eles encontrou uma pessoa que estava pedindo esmola e não andava no templo Formosa. João e Pedro olhando para ele, diziam um para o outro: eu não tenho nada aqui, não tenho ouro, não tenho prata, porque quem busca Deus espera no Senhor. E quando aqueles discípulos comunicam um com o outro, olha para o rapaz e fala para o rapaz assim: ó, levanta daí, em nome de Jesus. E na hora a pessoa saiu e levantou e saltou e entrou dentro do templo. Todo o templo ficou admirado e glorificavam a Deus, porque viram milagre, sucesso e viram grande realização através dos discípulos. A Bíblia diz, pastores, obreiros, que a Bíblia fala que a própria sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos. Não era a sombra, era o Espírito Santo que acompanhava. Quando o homem ora, o Espírito Santo ele atua e direciona a pessoa. Eu tenho grande testemunho da África. Eu dirigi uma igreja maior que essa. Deixei a igreja, integrei a igreja e fui para ser encarregado de obra na parte elétrica, coordenar lá, ser mestre de obra. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu nunca tive tanta realização na pregação como na África. Só um pedacinho. O púlpito era maior que esse 2 vezes, cheio de jovem, cheio de adolescente. A igreja bem grande, na terra. Eles cantavam, pulavam, o suor subia, criava lodo, um barro de tanto calor. Então, por nós que estamos aqui, não venha reclamar não, porque lá era telha de zinco. Eu segurava um microfone e uma garrafa de água, e ali eu ia pregando.
Se eu contar para vocês, vocês não acreditam. Pastor, é que não deu para gravar, mas tem alguns vídeos. Tem uma mensagem que Deus me deu lá, a 7 armadura de Davi. Toda a igreja foi arrebatada e Jesus batizava as crianças, igual essa aqui, ó. Todo com o Espírito Santo. Cheio aquele menino de batismo. Jesus fez um milagre tão grande, era uma força que eu tinha. Para que era aquela força? Para mim não desistir. Vou ter esse vídeo legal. Para mim não desistir do meu chamado. Eu vou contar só esse negócio aqui e não dá para mim dar em detalhe. Eu caí no altar e o Espírito Santo falou assim: eu ouvi a voz do Senhor. Aqui nesse país, nem bruxo e nem mulher te tira da minha presença. Se eu te falar os detalhes, não é bom falar. Quando Deus realiza, você é fortificado, você tem força. Quando você está na igreja, Deus está realizando a obra, você tem força para glorificar. O nosso pastor aqui, eu vejo as glórias dele aqui, eu vejo aqui a realização dele, e eu já estou ajudando ele, porque Deus tem um grande chamado na vida desse pastor aqui. Vocês podem orar por ele, porque a coisa é grande para o pastor aqui. Eu vejo o pastor aqui coordenando lideranças maiores. Muito maiores. Nem ele está imaginando e não está vendo. O mistério hoje aqui é diferente. Tem crescimento aqui para o bem grande na presença do Senhor. Deus quer realizar grande sucesso e grande. Tem vidas aqui que tem um algo que está como se eu posso falar, fala evangelista, é como se tivesse travado assim, cercado, não está sendo realizado, para trazer tristeza, para trazer desmotivação, para te trazer frustração, para você desanimar de servir a Deus. Deus está abrindo hoje. Tem pessoas aqui que trabalham e Deus vai mudar a história dele. Ele vai ter grande sucesso e ele vai lembrar do Claudemir nessa igreja, daquele rapaz baixinho que pregou. Fala, é verdade, agora eu vou ajudar. Isso é coisa que traz força para o obreiro. Deixa eu contar uma história, isso aqui é bom para todas as irmãs do Círculo de Oração. Tinha um homem, ele era casado e o nome da sua esposa era Noemi. E essa Noemi tinha 2 filhos. E o seu esposo inventou uma história de sair da terra do pão para ir para a terra dos Moabitas, porque ele ficou sabendo que lá estava sendo uma cidade próspera e tinha pão. E ele saiu da sua cidade e foi para outro lugar. Eu posso criar aqui uma introdução dizendo aos senhores e às senhoras que esse casal não tiveram uma relação em oração para poder consultar, para ver a direção de Deus, para poder seguir. Chegou naquela cidade de Moabe. Não me pergunte, porque não dá tempo para explicar quem era aquele povo de Moabe, como foi formado os Moabitas. Se vocês souberem, vocês vão falar: meu Deus, aquele povo era um povo rejeitado, porque foi abominação diante dos olhos do Senhor. Então formou uma nação e era chamada de Moabitas. E aquele povo sai agora, aquele casal sai e vai para lá. Chegando lá, ele começou a viver uma vida com 2 filhos, e a seus 2 filhos casam. E de repente veio a acontecer algo que é trajetório, veio algo que é destruidor na vida, veio ter perda familiar. Noemi agora perde o esposo. Noemi agora com tristeza, o marido falece e ela fica com 2 filhos, com 2 noras. Presta atenção que eu compartilho para encerrar mesmo. Diz a Bíblia que agora os 2 filhos também morrem e ela fica somente com as 2 moças, as suas 2 noras, desamparada, preocupada, bem acabada. E ela olha para cima, olha para onde ela morava, a situação que ela vivia, e agora ela queria arrumar um culpador, ela queria arrumar alguém para poder pegar e falar. Sabe quem é que ela estava olhando e apontando e reclamando? Era o próprio Deus. Falando assim, eu vou mostrar para você, mas eu volto a história. Ela chegou, depois que tudo aconteceu, vocês conhecem a história, que quando ela ia entrando, estou correndo aqui, quando ela ia chegando na cidade, alguém avistou, gritou, lá
estava bem-vindo a Noemi, ela gritou bem forte, dizendo assim: não me chama de Noemi, porque agora eu não sou mais Noemi, eu quero que me chame de Mara, porque agora eu sou amarga da vida. Ela se chateou, ela perdeu tudo, estou acabada aquela mulher, mas graças ao Senhor, que Ele é poderoso, que usou uma moça chamada Ruth, que amparou, socorreu e não teve a mesma fala. Isso aqui é mensagem para pregar no culto de irmãos, viu? Qual é a personalidade das irmãs? Ruth ou Noemi? Se Noemi não tivesse aquela ferida, aquela amargura, aquela situação, ela não tinha perdido o órfão, porque a órfã abraçou, beijou e voltou para Moabe. Mas Ruth, eu creio, pastor, que o Espírito Santo envolveu ela, que ela disse assim, nas suas palavras, Ruth dizendo para Noemi, para sua sogra: olha, aonde você foi, eu vou contigo. Aonde você morreu, também quero morrer lá. Isso era uma palavra motivadora, palavra de fé, de encorajamento e de pessoas que iam vencer na vida, ia ter sucesso na vida. Essa é a palavra, essa é a história da mulher. A mulher que creu, que Jesus falou para o discípulo: olha, discípulo, olha para mim, se você tivesse fé, você ia curar a criança. Se fosse a Ruth que fosse orar para aquela criança seria curada. Aleluia! Por quê? Porque a mulher tinha fé. Foi uma mulher heroína, foi uma mulher que marcou a história. Mas a sua sogra, não entendendo nada, mas Deus acolheu e abraçou. E da história dela, vocês sabem que deu a linhagem do próprio Davi, o próprio rei e o próprio Jesus nessa linhagem, nessa história, nessa linda passagem bíblica, irmãos. Então isso é interessante. Agora eu encerro, pastor. Me desculpa. Tem um moço que é muito importante na Bíblia. Eu oriento aos pastores, os adolescentes, os jovens, leiam bastante. Leia 50 vezes só Josué. Pega esse ano todinho, lê só a história dele. Esse Josué tem história para pregar demais. Deus aparece para ele, igreja, e fala assim: ô Josué, o meu servo que me servia, que era Moisés, morreu. Agora tu vai passar com esse povo o Rio Jordão, porque do outro lado eu tenho todas as cidades, as conquistas para dar para eles. Ele olhou, ouviu, ficou preocupado, mas aquele moço foi incentivado e teve grandes realizações na presença de Deus. Ele orou. Jovens, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estudar a palavra, porque vocês vão ter grande sucesso. A igreja vai ser abençoada fazendo assim, orando e lendo a Bíblia. Quer ver? A Bíblia diz que o Senhor falou para ele não apartar o livro da sua boca, não aparta, medita dela, porque você vai prosperar e vai ter muito sucesso. Aí no capítulo 3, para encerrar, no capítulo 3 de Josué, Josué estava acampado assim, pastor, com todo o povo de Israel, em frente ao rio Jordão. E do outro lado do rio Jordão estava a cidade para conquistar e as bênçãos. Só que ele estava tenso. Por que ele estava tenso, igreja? Porque Josué, ele queria que Deus usasse ele como usou Moisés. Ele queria da mesma maneira as manifestações. Aí ele pega e chama toda a congregação, todo Israel, e coloca todo Israel para um dever. Relaxa. Tem coisa boa aqui. Aí ele coloca toda Israel para consagrar, para orar, para buscar no meio do arraial, do acampamento. Eu vou usar aqui a arca da aliança que está aqui na minha frente. E ele pega e coloca toda a igreja para orar e consagrar e fala assim: olha, amanhã, por essa hora, o Senhor vai fazer maravilha no meio de nós. Ele deu ordem aos levitas para carregar a arca. Quem sabe, irmão, como que foi aberto o Mar Vermelho?
E quem sabe como é que foi aberto o Rio Jordão? O Rio Jordão foi isso aqui, ó. A Arca da Aliança. O levita carregando, quando ele foi entrar, Josué deu ordem, depois da oração, da consagração, com toda a igreja, com todo o arraial, que o levita colocou o pé na água, o rio abriu. Levantou e o povo passou e foi para o outro lado. Por causa da presença de Deus, irmãos. Eu quero falar para vocês uma coisa. Você já pensou? Calanto, rebaixa. O homem, o obreiro, a igreja do Senhor. Alevante o face que nasce, que está na frente do trabalho, irmãos. E muitas das vezes não vê os sinais dos milagres, não vê algo. É desmotivador, igreja. Não aguenta estar na presença do Senhor sem a graça de Deus. Agora, olhando aqui para o obreiro, você já pensou se Josué ficasse ali e não abrisse o mar, o rio Jordão? Se fosse hoje, pastor, eu vou encerrar. Se fosse hoje era mais fácil, jovens. A gente pegava uma balsa, né? A gente pegava os barcos, pegava várias balsas, colocava umas 50 balsas lá. Era tudo mais fácil, mas naquela época não tinha. Vendo o segredo? Como é interessante. Por isso é bom nós estudarmos e lermos a palavra do Senhor. E diz a Bíblia, eu acho que esse versículo eu tenho que ler para vocês. Eu vou ler, presta atenção. Como é interessante. Olha o que o próprio Deus falou para Josué. Como é interessante esse versículo. No capítulo 3, ele diz assim para Josué: e o Senhor disse a Josué, olha o que Deus falava para Josué: este dia, olha o que ele falou para ele: este dia começarei a engrandecer perante os olhos de todo Israel. Que realização! Agora, eu vou olhar para aqui, que nem eu magrinho assim, meu velho velho, meu velho, nós dois conseguem brigar. Se eu e ele não orar, não ler a Bíblia, não jejuar, eu não vou realizar. Vou voltar aqui e vou ler, tem alguém que não entendeu. O Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de toda Israel, para que saiba, assim como eu fui com Moisés, serei com você. Sem oração, sem a comunhão, sem Deus não realiza a obra. E se não realiza, o Claudemir desanima, o irmão desanima. E essa é a ferramenta do inimigo, irmãos. Fazer que a gente pare e não busque a presença do Senhor. Pastor, só mais esse detalhe e eu paro, por favor. Não fica bravo comigo. É para cima também. Tinha uma moça que o nome dela era Esther, a rainha Esther. Rainha Esther foi nomeada e foi abençoada pela sua beleza, que atraiu o rei Assuero. Por quê? O rei Assuero, vocês conhecem a história, que a sua companheira, por algum motivo, não vou entrar em detalhe, tem umas coisas na Bíblia que é só mistério. Não atendeu o marido, não quis trazer, Deus falando para a igreja, realização, porque o que o marido queria, o rei Assuero, é que a sua beleza da sua esposa fosse apresentada para todos os seus convidados. E ela não deu crédito, não ligou para o seu esposo, foi fazer outra coisa, inventou outra história, um outro banquete, não sei como, mas ela não atendeu o esposo. Deveria, poderia, para trazer realização, para as coisas fluir. Deus está falando para a igreja. Aí, com essa situação, igreja, a rainha Vasti perdeu o seu esposo, perdeu o seu direito de rainha, perdeu o seu reinado. Realização, falta, e é um negócio sério aqui. Esse assunto aqui, pastor, vocês me desculpam, mas é um assunto de falar como se fosse uma escola, né? Assunto mais tranquilo, ficar pelo menos uma hora
para poder explicar esse assunto aqui que é profundo para a igreja. Aí a rainha Esther agora é nomeada, ficou lá, casou com o rei, foi uma maravilha. Aconteceu algumas coisas lá que agora tentaram matar todos os judeus. Um tal de Amã. Estou cortando aqui para poder encerrar. Aí esse tal de Amã pegou o decreto lá, o rei deu o decreto, ia matar todos os judeus. Quando Mardoqueu soube, ele colocou um pano de saco, se vestiu de roupa de humilhação e de tristeza. Está vendo o que está faltando nós hoje, né? Não fica bravo comigo não. O que está faltando nas realizações hoje, em toda a área. O Asaf aqui, pastor, ficou olhando o ímpio lá fora e desviou. E muitos crentes muitas vezes observam muito e não faz, e depois fica olhando as pessoas e fala: mas Deus não é comigo. Deus é com aquele que faz a vontade dele e vai à luta. Eu quero ser um empresário. Vai lutar para ser empresário. Eu quero ser um advogado. Tem advogado aqui? Eu não sei, eu vou pegar a Bíblia aqui, dá para ver. Tem livro dos advogados que é mais grosso que a Bíblia. E para eles serem advogados, eles têm que ler, estudar, para ser um doutor. Aí entra aqui o doutor com anel de formatura. Meu Deus, todo mundo admirado. Mas ele fez e Deus honrou e foi com ele. Deus realizando a ele grande sucesso na parte da advocacia de direito. Isso é importante para nós, irmão. Deixa eu pôr aqui da rainha. Aí a rainha, o Mardoqueu foi e falou bem assim, pastor, bem no templo assim, todo sujo, triste, abatido, semblante decaído, uma tristeza, amargura e consagração em jejum. Eu vou ter que falar aqui, tanto ele como todos que estavam lá. Aqui é secretaria, né? Um gabinetezinho, né? É escolinha das crianças, né? Você sabia quando o pastor está aqui, teria, por exemplo, pelo menos uns 3, 4 revezando em oração para Deus quebrar toda a maldição e trazer grandes realizações da igreja? Não é só a oração, só o pastor que deve orar, é a igreja. Para nós ter sucesso. Por isso que a igreja crescia e hoje a igreja está sofrendo. Porque eu vejo a inspiração do pastor aqui, a graça, ele aqui. Não é só ele que tem que falar em língua, é toda a igreja falar em mistério, né, no culto. Toda a igreja, todo mundo. Aí o negócio é diferente. Aí Deus toma, daqui a pouco o irmão sai correndo lá na rua e traz uma pessoa e a pessoa aceita Jesus. É sério, vamos lá, encerrar aqui, já passei do meu horário, meu Deus. Aí quando a rainha Esther agora viu lá o Mardoqueu, o seu meio tio, você está fazendo aqui, você não pode, não. Rainha Esther, não pense em você que você vai escapar. Aí ele conta a história, sabe o que a rainha Esther fez? Para me encerrar aqui, porque não dá mais tempo. Colocou todas as suas amigas em oração e jejum, quantos dias? 3 dias de jejum e oração. Vocês sabem o que aconteceu? Aquele que estava tramando a forca para o Mardoqueu foi enforcado, ele subiu de cargo, teve grande sucesso e realização. Pastor, obrigado. Deus abençoe o pastor, toda a igreja. Deus abençoe vocês, sejam abençoados, sejam honrados e sirvam o Senhor com alegria. Amém? Deus abençoe.